Continuando a ideia, sobre a geopolítica, a formação da ONU, uma coisa muito importante é o seguinte: o contexto de criação da ONU pós-Segunda Guerra Mundial já é o contexto vivido pelas potências que seguraram a Segunda Guerra Mundial, que saíram vencedoras e que saíram estruturadas para abrigar pelo posto de maior potência mundial. Eu estou falando de Estados Unidos e de União Soviética. Todas as outras potências envolvidas na guerra, elas não saíram do conflito com qualquer condição de sair pelo mundo aumentando sua influência, de ajudar países a se reconstruir, de entrar em novos conflitos armados. Quando a gente pensa em França, Alemanha, Inglaterra, Japão, nenhum deles tinha a capacidade de sair por aí fazendo isso. Ou seja, esses estados diminuíram as suas relações internacionais nesse momento. Eles seguraram o seu avanço internacional para quê? Para fazer a reconstrução de seus países. E é nesse contexto que União Soviética e Estados Unidos, eles aparecem como as grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial, que determinarão como a geopolítica vai funcionar nessa segunda metade do século XX. Por quê? Porque eu vou entrar num período conhecido como Guerra Fria. Eu tenho certeza que você já estudou isso, você já viu isso várias vezes. Você sabe que a Guerra Fria ela foi um conflito indireto. Por que indireto? Porque Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente. Nunca houve uma guerra em que Estados Unidos estava de um lado e a União Soviética estava do outro. Isso nunca aconteceu, por isso a Guerra Fria foi um conflito indireto. E aí você fala assim, ué, Hansen, mas se foi indireto, por que você chama de conflito? Porque outros conflitos aconteceram com a bandeira dos Estados Unidos e com a bandeira da União Soviética. Você fala, como assim? Eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente teve a Guerra da Coreia, e a gente fala da Guerra da Coreia porque ela foi o primeiro conflito da era da Guerra Fria, tá? Aí você fala assim, ué, mas aí quando você pensa no Estado de Israel e tal, quando a gente pensa no Estado de Israel, a criação em 1948, a gente fala de um apoio americano a Israel, mas a gente não observa ali uma intervenção forte, por exemplo, da União Soviética. Quando a gente pensa no conflito das Coreias, que vai de 1950 a 53, eu tinha um claro apoio dos Estados Unidos à Coreia do Sul e um apoio da Rússia, na época União Soviética, e da China à Coreia do Norte. Então ali eu olhei e falei assim, caramba, o que era para ser uma guerra entre as Coreias, a parte norte e a parte sul, está se configurando como um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Porque a partir da Guerra Fria, a geopolítica mundial ela vai ser toda alterada. A partir do momento que eu quero provar, eu, Estados Unidos, quero provar que sou melhor que a União Soviética. E eu, União Soviética, quero mostrar que sou mais influente que os Estados Unidos. Então, qualquer conflito internacional, ele acabava sendo norteado por quê? Por um apoio americano ou por um apoio soviético. E isso altera totalmente a geopolítica. Por quê? Porque a escolha de um modelo econômico pode influenciar a sua vida bélica, a sua vida produtiva, a sua vida comercial. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu quero saber se eu sou socialista ou capitalista. Isso, a princípio, parece ser uma escolha pessoal, né? O Estado vai decidir, isso é uma escolha do país. O Estado vai ver o que é melhor para ele, mas não é assim mais. Escolher ser socialista, escolher ser capitalista, dentro desse contexto geopolítico, significa estar de um lado ou do outro, porque a Guerra Fria é conhecida como um mundo bipolar. Ou seja, o mundo está dividido em dois grandes polos. E aí é nesse meio que eu tenho que escolher de que lado eu estou. Então, se eu escolhi ser capitalista, indiretamente eu estou falando o quê? Eu escolhi ser capitalista, estou do lado dos Estados Unidos e é a ele que eu vou recorrer caso eu precise de alguma coisa. Ah, não, sou socialista, então eu estou afirmando que eu quero estar do lado da União Soviética. Alguns casos conseguem fugir disso, mas no geral era isso que acontecia. Os socialistas para cá, os capitalistas para lá, e a gente no meio disso analisando o contexto geopolítico. Então preste atenção, a partir do momento que eu escolhi ser capitalista, o crescimento dos Estados Unidos acabava virando o meu crescimento. Por quê? Porque a economia americana ela era forte o suficiente para promover ajudas financeiras pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu penso no Plano Marshall, que foi a ajuda americana à reconstrução da Europa, eu vi que muitos aliados caíram para o lado do capitalismo e por isso acabaram ganhando dinheiro e por isso acabaram se reconstruindo. Logo, a decisão de fazer parte do bloco capitalista ajudou a me reconstruir, ajudou a me inserir no mercado de novo, ajudou a fazer com que minha população volte a viver bem. Então, as decisões tomadas pelo Estado são, obviamente, decisões que influenciam na vida de um todo, que influenciam na constituição do território, que influenciam na minha defesa. E aí a geopolítica se faz. Só que, obviamente, não é uma via única. Não é uma coisa que eu possa pedir e isso acaba sendo uma coisa simplesmente boa para mim.
Ao mesmo tempo que os Estados Unidos mandou a ajuda para cá, ele também me propôs o seguinte: por que a gente não assina um acordo? E aí eu começo a falar em coisas como OTAN. Por quê? Porque quando eu penso em OTAN, a Organização e o Tratado do Atlântico Norte, feito entre Estados Unidos e os países europeus, do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: olha só, existe uma tensão, existe um medo de uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. E caso isso aconteça, eu estou assinando um documento com você falando que você está do meu lado, que se alguma coisa acontecer com você, eu estou aqui como seu aliado. Só que preste atenção, você que está assinando isso é uma decisão do Estado, estou assinando esse acordo. Você que está assinando isso, você também está falando o seguinte: se tiver uma guerra, eu já tomei o meu lado. Se tiver a guerra, eu já decidi que estou com você, Estados Unidos. Só que lembre o seguinte: a proximidade física entre a União Soviética e a Europa é imensa. Então imagine você, olha que coisa tensa, você está na Europa, assinou um acordo com os Estados Unidos e a União Soviética está do seu lado. Aí você vai lá e observa como aconteceu em outubro de 62, o presidente Kennedy vai à mídia e fala abertamente assim: estamos vivendo um período muito tenso, estamos à iminência de um conflito nuclear. Imagina você que tomou a decisão de estar aliado a um, aí você ouve esse cara que você está aliado falando que talvez aconteça uma guerra nuclear com um inimigo que está ao seu lado. Então, essa ideia do conflito geopolítico, esse medo do conflito entre União Soviética e Estados Unidos, ele criou um equilíbrio geopolítico conhecido como equilíbrio pelo medo. Como assim pelo medo? Os países tinham medo de Estados Unidos e União Soviética entrarem em guerra. A União Soviética tinha medo do poder bélico americano, enquanto o poder bélico americano tinha medo do poder bélico soviético. Por quê? Porque você vai estudar uma coisa chamada crise dos mísseis, um momento em que Estados Unidos coloca uma base de mísseis na Turquia e aponta para a União Soviética. A União Soviética bota uma base de mísseis em Cuba e aponta para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Eles poderiam ter se atirado, eles poderiam ter se atacado? Com certeza, mas qual era o preço? Se eu estou na Turquia e lanço um míssil na União Soviética, eu sei que a União Soviética vai lançar um míssil de Cuba nos Estados Unidos e vice-versa. Ou seja, o que eu estou falando? Que eu vou pagar um preço muito caro se eu atacar. Então eu começo a pesar, eu começo a botar na balança o que vale mais. E aí o medo de sofrer um ataque nuclear, de ter parte do seu território radioativo, isso faz com que o equilíbrio do mundo se faça pelo medo. O medo de uma guerra muito grande, o medo de uma guerra nuclear, o medo das outras potências. E isso, obviamente, ele vai interferir toda a nossa geopolítica até o fim da Guerra Fria, quando começaremos um outro período que eu vou te apresentar logo logo.